Boa noite, né, a todos. Sejam muito bem-vindos. É o nosso primeiro webinar, né, de 2025 do nosso programa Sankofa em Campo. A gente está trazendo esse webinar de mercado de carbono, de uma necessidade, né, que a gente enxergou aqui na Sankofa de estar abordando mais o tema. Então, eu queria agradecer, né, a participação do Roberto, do Rabobank, Mariana da Salva, Ana Paula da Faeng, o Fabrício, né, o nosso CEO aqui na Sankofa, que vai estar fazendo a moderação, e já passar a palavra para o Fabrício para a gente dar início a esse bate-papo. Queria sugerir a todos vocês que estão assistindo, o microfone e o vídeo, eles ficam fechados, porque a gente está no modelo de webinar, mas se vocês tiverem perguntas, questionamentos, fiquem muito à vontade de mandar, ou pelo chat, ou tem um botãozinho ali que tem uma interrogação, que é para enviar perguntas mesmo, e a gente vai recebendo essas perguntas aqui, e ao final das apresentações, a gente vai estar trazendo essas perguntas para a gente ter um momento de discussão, tá? Então, fiquem à vontade, não fiquem tímidos, mandem perguntas para a gente ter uma noite bem rica e a gente está clareando um pouco desse assunto que veio tão forte, né? Fabrício, por gentileza. Ana, muito obrigado pela organização e por fazer a abertura. Agradecer também o Roberto, do Rabobank, a Paula Melo, da Faeng, a Mariana Caetano, da Salva. Explicar para a audiência primeiro o contexto desses webinars da Sankofa, né? Porque nós temos todo ano um planejamento estratégico, né, que a gente atualiza, e alguns temas a gente foca mais numa perspectiva ou educacional ou de conscientização, em alguns momentos de implementação, né? E o carbono, a gente já está fazendo há algum tempo esse processo todo, mas a gente enxerga já desde 2020, né, medindo o carbono nas fazendas, a Sankofa, mas a gente enxerga interesse dos nossos produtores. Só que hoje a gente tem muitas empresas, muitas organizações trabalhando com essas questões de crédito de carbono, e nós resolvemos fazer esse webinar agora para a gente conseguir trazer um pouco mais de claridade, de compreensão para nós da Sankofa e os nossos produtores, de qual é o futuro, qual é o presente, o que nós precisamos fazer agora para conseguirmos aproveitar essas oportunidades e evitar os riscos, né? Então, é sempre nesse sentido que a gente resolveu fazer o webinar. E por que do Rabobank, da Salva e da Faeng? Primeiro, são pessoas que a gente conhece, são pessoas que são especialistas, a gente confia na competência técnica, então isso foi um ponto muito importante. O segundo, que representam organizações que trabalham, de fato, de forma ampla e com capilaridade nesse tema. E o terceiro, do porquê três panelistas, nós resolvemos trazer uma pessoa, no caso o Roberto, falando do Roberto primeiro por causa da sequência na tela, viu, gente? O Roberto do Rabobank, porque é um agente financeiro e que já trabalha com a questão de carbono e crédito, mas também o crédito financeiro, né, recursos financeiros, mas também o Rabobank já tem diversos projetos relacionados à sustentabilidade e crédito de carbono ao redor do mundo também. A Ana Paula Mello, da Faeng, a Faeng sendo o órgão oficialmente representante de todos os produtores pela questão política e também pelas questões técnicas e de dia a dia, sempre muito à frente dessas regulamentações. A gente gostaria de escutar um pouco da Ana, como que está isso no âmbito da regulamentação aqui no Brasil e no exterior, porque a gente precisa enxergar isso, algo que é muito novo e está sendo construído agora, né? E a Mariana também já teve uma experiência grande com fazenda, com cafés especiais, com produção de cafés premiados, muita sustentabilidade, e é empreendedora, participa com a empresa Salva hoje. Ela vai se apresentar também como os outros, mas uma empresa que traz tecnologia para esse mercado de carbono. Então, como que a gente pode trazer eficiência e escalabilidade para o carbono que a gente vai estar produzindo? Então, esses são os principais temas que eu acho que eles vão falar, mas claro que eles vão trazer diversas outras questões para nós. E a última questão, gente, que eu gostaria de colocar para vocês é o porquê carbono é importante para a Sankofa. Claro, são três categorias de importância para nós. E vamos na que é intrínseca, que é a que vem de forma direta com os trabalhos, os projetos com carbono.
de fato, fazer o mundo, a nossa produção de café um pouco mais sustentável, que a gente consiga continuar crescendo, expandindo, distribuindo renda, gerando prosperidade, porém mantendo e preservando os recursos de produção e mantendo o nosso campo das vertentes aqui viável para a produção de café em longo prazo. Então, o carbono ele é uma ferramenta muito interessante nesse sentido. O segundo é uma questão de posicionamento estratégico de empresa. A Sancoff, no nosso no, no, como que a gente se apresenta para o mercado, no discurso do elevador, é ser uma cooperativa certificada B Corp, que trabalha com cafés especiais, muito focada em relacionamentos e geração de impacto positivo para os seus stakeholders. Então, isso é como que a gente se apresenta, ou seja, o que a gente acredita, o que a gente faz bem, mas o que a gente entende que nos diferencia perante aos olhos dos nossos clientes. Então, isso ajuda muito a Sancoff. Temos esse grupo de produtores, grupo de colaboradores, essa empresa, essa comunidade trabalhando com café especial, mas também trazendo muito impacto positivo e sustentabilidade. Isso, de fato, agrega muito valor para a Sancoff e abre muitas portas para nós. Então, é um componente de importância muito relevante para nós. E dar os parabéns para todos os produtores e todos que participam desse ecossistema da Sancoff, principalmente a Ana Cláudia, que coordena o nosso comitê de impacto, que em 2024 nós recebemos o prêmio de empresa mais sustentável, empresa de café especial mais sustentável do mundo, pela Specialty Coffee Association. Foi algo super bacana para nós. E o terceiro ponto, gente, que a gente estava comentando aqui mais há pouco, é do crédito de carbono como uma fonte de receita extra para os nossos produtores, para a cafeicultura. Nós precisamos materializar isso, sendo que nós prestamos um serviço ambiental para o mundo. Então, ao trazermos essa compensação para os nossos produtores, não apenas a gente traz a questão de sustentabilidade para o mainstream, a gente traz isso a gente populariza e escala todo esse processo, mas também a gente gera como mundo um símbolo para os nossos produtores, um sinal em dizer, opa, sustentabilidade não é uma barreira não tarifária, sustentabilidade não é uma forma que o mundo desenvolvido inventou para prevenir a concorrência dos países em desenvolvimento. Então, eu tenho falado isso muito em todos os lugares que eu vou, como Sancoff, como CNA, que a gente precisa implementar esses créditos de carbono de forma eficiente, de forma estruturada, de forma líquida, para que a gente gere essa receita extra, mas também um símbolo de boa-fé para todos os produtores que trabalham com café e buscam sim sustentabilidade, mas eles precisam ser rentáveis. Então, esse é o escopo de importância, o pano de fundo para nós, a Sancoff, ao trabalharmos com carbono. Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez por disponibilizar o tempo de vocês para falarem conosco hoje e muito obrigado aos produtores, aos nossos colaboradores que estão dedicando tempo aí à noite para participarem desse webinar. Até mais. Gente, vamos dar início, então. A gente vai ter a seguinte sequência. O Roberto, ele vai iniciar, né, o nosso bate-papo com o Rabobank. Logo em seguida, a Mariana, né, da Salva, e depois a Ana Paula. Então, Roberto, passamos a palavra para você. Maravilha. Vocês me escutam bem? Sim. Tá bom. Bom, primeiro, muito obrigado, Ana, Fabrício, pelo convite. Um prazer estar aqui representando o Rabobank. Prazer estar compartilhando aqui esse painel com a Ana e com a Mariana também. Me apresentar rapidamente. Eu venho da área ambiental, apesar de estar hoje num banco. Eu sou formado em biologia, trabalho com mudanças climáticas e uso do solo há 20 anos. E entrei no Rabobank há quase um ano atrás para gerenciar a iniciativa do banco em fomentar o mercado de carbono junto aos nossos clientes, né? Que é a iniciativa chamada de Carbon Bank, que nasceu há 3 anos atrás na área de inovação do banco lá na Holanda, e o banco vê o Brasil, logicamente, como o principal ator do momento dentro do mercado, porque os projetos ligados a soluções baseadas na natureza é o que está sendo maior demandado pelos compradores de crédito.
Então, a minha fala está muito voltada para mercado, né, olhando de uma forma mais geral, mas a gente vai poder, na fala da Ana e da Mariana, fazer um mergulho mais profundo em café, e eu espero que a gente tenha perguntas, né, porque o bate-papo é sempre mais interessante. Então, eu vou compartilhar aqui os slides, vocês me avisem se estão vendo minha tela, Tá certinho. tá? Legal. Sim. Então tá, então falar um pouco do Carbon Bank e do mercado, né? Na verdade, eu vou começar com um contexto bem amplo e rápido, perto da densidade do assunto, para a gente entender de onde vêm os mercados, falar dos tipos de mercados e um pouco do que a gente está trazendo para o Brasil aí, o Carbon Bank. Bom, essa é uma linha do tempo, bem resumida, para dizer que as negociações relacionadas às mudanças climáticas não são novas, tem aí pelo menos 40 anos. Um dos grandes marcos foi aqui no Brasil, foi a Rio 92, onde foi criada toda a governança da ONU relativa à mudança climática. Logo na sequência, em 97, teve o início do Protocolo de Quioto, que entrou em vigor em 2005. Foi, digamos assim, um marco para a entrada das questões climáticas dentro da economia, porque foi criado o primeiro mercado global de carbono. Eu sou um sobrevivente dessa época aí, comecei trabalhando dentro do Protocolo de Quioto. Ele foi muito interessante do ponto de vista de conhecimento, de disseminação da agenda, mas falhou no principal objetivo, que era uma redução global das emissões. Praticamente faliu, né, o protocolo de Quioto, e houve um período aí de incertezas até em 2021, quando foi, desculpa, em 2015, quando teve a conferência em Paris, assinou-se o Acordo de Paris, e desde então a gente vem discutindo, enquanto mundo, como implementar aquilo que foi decidido lá no Acordo de Paris, que basicamente surgir um novo mercado. Eu quero ressaltar que esse ano é um ano muito importante para o Brasil. A gente vai pela primeira vez na história sediar a Conferência do Clima, né, em novembro, em Belém. Então, os olhos do mundo estão voltados para nós, e acho que é uma oportunidade única para o governo e para o setor privado. Bom, apesar desses 40 anos de negociação, a gente continua empacado, o que para mim se resume em uma grande pergunta, que é: quem paga a conta? A conta de descarbonizar a economia mundial. Isso significa principalmente reduzir o consumo de combustíveis fósseis, né, investir em eficiência energética e investir na eficiência no uso do solo, né, produzir mais em áreas menores, manter as florestas, as vegetações nativas preservadas e reflorestar as áreas mais importantes com o APP Reserva Legal. O grande problema é que os países desenvolvidos são os maiores emissores historicamente, então eles têm uma responsabilidade. Porém, os em desenvolvimento, dos quais fazemos parte, são hoje, em números absolutos, os maiores emissores, tendo Índia e China aí os principais responsáveis. E os países subdesenvolvidos têm problemas muito maiores para lidar, mas têm uma população crescendo rapidamente e uma emissão também aumentando rapidamente. Então, quer dizer, é um quebra-cabeça, né? E desse quebra-cabeça, deposita-se muita esperança no tão comentado artigo 6 do Acordo de Paris, que é aquele artigo que traz a possibilidade de um novo mercado. E esse mercado ele possibilitaria a redução das emissões de forma bastante eficiente. Então, o que a gente chama de mercado hoje são dois grandes mecanismos, duas formas de se implementar esse mercado. Uma delas é uma taxação, seria um novo imposto, né, que está aqui à esquerda do slide. Basicamente, se a empresa emite pouco, ela paga pouco para esse imposto. Se ela emitir muito, ela paga muito. A ideia é que esse dinheiro arrecadado através desse imposto seja direcionado para um fundo para investir em energias renováveis, em tecnologias, em reflorestamento.
Do outro lado, a gente tem o que a gente chama de mercado, ou também conhecido como cap and trade, que é um sistema um pouco mais complexo na implementação, mas também defendido por economistas como um sistema mais eficiente sob o ponto de vista financeiro, onde se estabelece um limite máximo de emissões num dado setor. Aquelas empresas daquele setor que ficarem abaixo desse limite ganham permissões para emitir ou permissões para poluir, que podem vender para aquelas empresas daquele mesmo setor que, por acaso, ficarem acima desse limite. Então, o limite em inglês é o cap, e a possibilidade de você comercializar é o trade. Então, esse tipo de mercado ficou conhecido como cap and trade, e é um mecanismo que foi escolhido pela legislação brasileira, né, que vai reger aí o sistema brasileiro de comércio de emissões, que eu acho que depois a Ana vai poder comentar um pouco mais. Então, a lei brasileira prevê um mercado no tipo cap and trade, onde esse cap vai ser colocado não por setor, mas para todas as unidades fabris que emitirem mais do que 25 mil toneladas de CO2 por ano, tá? Então, assim, em linhas muito gerais, é assim o funcionamento. Depois eu deixo um link para vocês verem um videozinho que explica um pouco mais. Então, vamos olhar um pouco para esses tipos de mercado. E, gente, eu estou cego aqui, eu estou vendo os meus slides. Se por acaso alguém quiser me interromper, fique à vontade, tá? Mercados, vamos primeiro falar dos mercados regulados, né? Como eu disse, existia um mercado regulado pelo Protocolo de Quioto, ele faliu e agora ele está sendo retomado pós-Acordo de Paris, mas não como um único mercado global, e sim como vários mercados regulados, descentralizados e espalhados pelo mundo. Então, eles são criados a partir de leis nacionais ou subnacionais, tá? Que impõem os limites das emissões. Os compradores são os setores regulados, que precisam reduzir suas emissões a partir de instrumentos legais. Então, essa indústria que é regulada, ela tem opções. Ou ela investe para reduzir suas emissões domesticamente, ou ela tem que ir a mercado comprar permissões de emitir de uma outra empresa no mesmo setor, ou ainda ela vai para o mercado mais amplo ainda para comprar créditos de carbono para compensar aquelas emissões que ela não conseguiu reduzir domesticamente, tá? Então, tem duas moedas nesse mercado. Um é a permissão para emitir, que é a allowance, ou o crédito de carbono, que em inglês a gente chama de offset, tá? Allowance são... Então, se a gente estivesse regulando o mercado de café, por exemplo, allowance você poderia comprar só de uma outra fazenda de café, enquanto que o crédito de carbono pode ser um projeto de reflorestamento, de preservação de florestas em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. O preço varia muito, depende de região para região, de 15 a 160 dólares. E o principal risco é uma incerteza política, porque muda o governo, pode mudar a lei, né? Então, esses mercados eles precisam ser políticas de Estado e não políticas de partido, para dar alguma confiança no mercado, né? E a fuga de capital, ou seja, você estabelece uma legislação num dado estado que faz com que algumas das empresas desse estado migrem para outros estados. Isso é mais, digamos assim, possível de acontecer em países como os Estados Unidos, onde os estados têm uma independência muito grande para estabelecer suas leis. Bom, de uma forma um pouco mais visual, né? Esse é o status do mundo hoje. Nós já temos 75 jurisdições que já regularam as suas emissões, seja com um imposto, seja com um mercado. Então, por exemplo, os países em vermelho têm impostos sobre o carbono, os países ou regiões em azul e roxo, nesse slide, estabeleceram mercados. Juntos, 24% das emissões globais já são reguladas. Então, gente, a gente está falando sobre o presente, não é uma questão futura, ter um preço sobre emissão de carbono, tá? E esses mercados regulados juntos já movimentam por ano algo em torno de 100 bilhões de dólares.
Bom, o Brasil está digamos, em lilás, que são parte dos países que está estudando, né, a implementação da sua lei. Esse slide é do início de 2024, em novembro de 24 a lei brasileira foi aprovada, então o Brasil já configura no novo slide do Mapa Mundi como um azul escuro aí, como vários outros países. Quais são as perspectivas do mercado regulado? Primeiro, a União Europeia está implementando uma taxação de fronteira para alguns produtos de exportação. Então, por exemplo, países que exportam minério de ferro para a Europa e que não têm uma regulação nacional vão passar a ser taxados, de forma a compensar pelo fato de siderurgias ou, digamos, mineradoras europeias terem algum tipo de precificação em cima do carbono. Outra tendência, Brasil, Índia, Chile, Colômbia, Turquia, todas avançaram bastante no passado na implementação das suas leis. A gente tem também iniciativas setoriais importantes, como o da aviação civil, que chama CORSIA. Então, a aviação civil está se organizando para reduzir e compensar as suas emissões globais. Apesar disso, os preços do crédito de carbono ou da emissão de 1 tonelada de carbono, né? Um crédito é igual a 1 tonelada de carbono, tá, gente? Importante esclarecer isso. Estão aquém do que a gente prevê como necessário para a gente cumprir o Acordo de Paris. O Acordo de Paris diz: a gente precisa evitar o aquecimento do planeta em mais de 2 graus Celsius esse século. Para isso, a gente precisa evitar emissões e, para isso, na lógica da economia, precisa ter um preço, né, em você emitir 1 tonelada de CO2 equivalente, tá? Esse preço precisa ser mais do que $60 e apenas 1% das emissões, 1% dos mercados hoje conseguem atingir esse patamar. Algo interessante que está acontecendo é cada vez mais países regulados estão sendo permeáveis ao mercado voluntário, que é o mercado que eu vou explicar na sequência. Inclusive o Brasil, a regulação brasileira vai permitir que parte do cumprimento das regulações seja alcançada com a compra de crédito de carbono, o que é muito bom para o setor agrícola, por exemplo, que é um setor que, né, a produção primária não está regulada. Portanto, uma fazenda hoje que gera crédito de carbono através de metodologias do mercado voluntário vai poder futuramente, se tudo der certo, né, se tudo for cumprido conforme está no papel, vender crédito de carbono para uma empresa regulada como uma siderurgia, uma Petrobras, uma Vale, etc. Tá? Bom, falar agora de mercado voluntário. No vácuo deixado entre Quioto e Paris, o mercado dito voluntário começou a crescer, em especial por conta de uma série de projetos como reflorestamento, regeneração de áreas degradadas e preservação de florestas que não eram inclusos dentro das regras do jogo do Acordo de Paris. Então, esse mercado voluntário, basicamente, ele, de um lado, tem empresas que, por conta de uma responsabilidade socioambiental ou por conta de pressão de consumidor, pressão de acionistas, passaram a estabelecer compromissos voluntários de neutralização das suas emissões, e, de outro lado, projetos que seguem normativas aceitas globalmente para gerar esses créditos. Então, hoje a gente tem alguns padrões internacionais, boa parte deles estabelecidos por entidades do terceiro setor, que elaboram esses padrões de geração de crédito. O mais famoso deles é a Verra, mas a gente tem Gold Standard, que também atua aqui no Brasil. Os compradores eu já disse, a moeda é sempre o offset, então no mercado voluntário não tem aquela allowance que eu expliquei anteriormente, e os preços são menores porque basicamente você não tem uma garantia de demanda, você não tem uma lei dizendo que existe um setor que precisa reduzir suas emissões e que se não reduzir vai tomar multa,
é tudo na base da voluntariedade, portanto, os preços dificilmente alcançam os preços dos mercados regulados, tá? E isso constitui um risco, de fato, né? Montar um projeto é caro, você não tem garantia de preço ou liquidez, então isso gera uma incerteza enorme para quem opera nesse mercado. E também, recentemente, tem sido bastante criticado alguns projetos que não comprovaram assim, a permanência do carbono ou o envolvimento das comunidades locais nesses projetos e sofreram muitas críticas. Esse é o status do mercado voluntário ao longo dos anos, né? Então, ele não é novo, mas tem engatinhado, né? Até muito recentemente, onde bem no meio da pandemia houve um grande boom de demanda pelos créditos, por motivos vários, que acho que não cabe agora, senão eu ia me estender demais. Mas teve um grande boom e agora a gente está no meio de um freio de arrumação, né? Houveram muitos casos de projetos mal implementados que fizeram com que a demanda puxasse um freio de mão, falar, opa, pera lá, eu não quero me envolver com projetos que possam vir a ser acusados de greenwash, né? Então, 2023 e 2024, principalmente 23, foi uma queda brutal no preço e na comercialização, e a gente tem visto uma recuperação vagarosa, assim, ao longo de 2024 e 2025, tanto no preço quanto no volume comercializado, tá? Bom, quais são as perspectivas futuras para esse mercado? Como eu disse, houve um impacto muito negativo de mídias. É provável que alguns de vocês tenham visto matérias. Teve uma da The Economist, não, foi da. Esqueci o nome do jornal agora, em inglês, daqui a pouco me vem, que fez um impacto bem negativo, em especial para projetos florestais na Amazônia, tá? Além da retomada, vem junto com um esforço de organizar os princípios que regem a integralidade desses projetos, tá? Teve um posicionamento importante do governo americano pré-Trump, né, de apoiar o mercado voluntário também. Agora, digamos assim, que a maré virou, né, sob o ponto de vista do mercado americano. Vocês sabem bem como é que é o posicionamento do Trump com relação a isso. A gente pode até abrir um parênteses para discutir esse assunto, que é muito bom. Mas vale lembrar que não é o primeiro governo do Trump, é o segundo, e no primeiro, diversas entidades, estados e empresas americanas se colocaram, né, na campanha We Are Still In. Nós ainda estamos dentro do Acordo de Paris. Apesar do Trump, a gente espera que seja da mesma forma nesse governo. Então, houve uma alta ao longo de 2024 de 12%, até meados de 2024. Créditos de remoção, que são basicamente dois possíveis projetos no mundo hoje que têm um volume, que são projetos de regeneração de solos degradados, e aí é o solo funcionando como esponja de carbono, ou projetos de reflorestamento, que podem remover carbono da atmosfera, que estão super valorizados, tá? E aqueles que têm co-benefícios nos recursos hídricos, biodiversidade, comunidades, estão com valor ainda maior. O carbono orgânico no solo, ele é uma grande promessa. Existe uma metodologia validada pela Verra, que é a 0042. Existem hoje 57 projetos em processo de validação. O primeiro projeto validado na história aconteceu há algumas semanas atrás, um projeto na Romênia, né? Então, a gente espera que a gente passe a ver mais projetos sendo validados, projetos de carbono no solo, a partir desse ano, tá? Então, 57 projetos em validação, 33 em desenvolvimento, 3 registrados e ainda 0 créditos emitidos no protocolo Verra, ok?
mas boas perspectivas para isso. E além desses dois mercados, o regulado e o voluntário, a gente tem uma iniciativa que chama Insetting, que é basicamente assim, não há a geração da moeda crédito carbono, seria a Nespresso é bem conhecida pela sua iniciativa de Insetting, onde ela investe diretamente nos seus fornecedores para boas práticas agrícolas, que acarretam na redução de emissões de gás de efeito estufa. Em troca desse investimento, a Nespresso internaliza, né, fica para ela essas emissões reduzidas e usa isso para abater das suas emissões para tentar alcançar o net zero, ou seja, neutralizar as suas emissões. Então, não é um mercado, não gera-se uma moeda, mas é um investimento direto dentro de uma mesma cadeia de valor, tá? Bom, era isso que eu tinha para falar sobre mercados. Agora, rapidamente, falando um pouco da iniciativa Carbon Bank. Eu não sei como eu estou de tempo, me avisem, eu vou tentar correr para dar tempo para todo mundo aí conversar e fazer perguntas. Em 5 minutinhos está tranquilo, Roberto. Tá bom, Ana, obrigado. Então, o Carbon Bank surgiu da percepção do banco de que a gente tem um grande desafio nesse século, que é garantir a segurança alimentar e aliar a segurança alimentar à proteção e regeneração dos recursos naturais. A Rabobank é um banco que, no Brasil e em várias outras regiões do mundo, está 100% focado no setor agrícola. Então, a gente tem uma interação muito forte com a ponta da produção e de quem pode implementar boas práticas e ter resultados sensacionais, como a gente tem visto na ponta da produção, em termos de regeneração de áreas degradadas e restauro florestal e preservação de áreas naturais. E a gente tem uma conexão muito forte com a Europa, onde tem boa parte da demanda pelos créditos. Então, fazer esse meio de campo para o banco faz todo sentido. Então, a gente quer apoiar os nossos clientes na adoção dessas práticas produtivas regenerativas, utilizando para isso do potencial do mercado de carbono. Hoje a gente tem 4 projetos que fazem parte do Carbon Bank. Um deles chama Acorn, é um projeto voltado para pequenas propriedades rurais, cuja atividade é a implementação de sistemas agroflorestais. A gente tem o Carbon Bank Refloresta, que visa ajudar os nossos clientes a recuperar áreas degradadas de reserva legal e APP, com reflorestamento de espécies nativas. A gente tem o Carbon Bank Preserva, que é para manter de pé o excedente florestal de propriedades de clientes nossos. Então, a gente trabalha apenas com excedentes, ou seja, áreas que o proprietário tem o direito por lei de desmatar, mas vai abrir mão disso em troca dos créditos de carbono. E, finalmente, o Regenera é voltado para a recuperação do carbono orgânico dos solos, ou seja, recuperar a saúde natural dos solos com a sua biota, transformar esse solo num solo mais fértil, que produz mais alimento e se torna uma esponja de carbono. E o banco atua em 3 frentes. Então, o Carbon Bank não é mais um desenvolvedor de projeto de crédito carbono, como tem algumas empresas especialistas no mercado. A gente gosta de se colocar como um viabilizador de projeto, atuando em 3 pilares. Então, que a gente chama de originação, que é a geração de crédito, sempre em parceria com empresas desenvolvedoras de projetos de crédito carbono que a gente analisou, validou e recomenda para os nossos clientes. Na comercialização desses créditos, então a gente tem uma mesa de trading na Holanda, que fica todos os dias buscando compradores para os créditos dos nossos clientes, e, obviamente, a gente faz o meio de campo financiando esses projetos, tá? Eu acredito que esse seja o meu último slide. A ideia é que a gente possa, né, essa agenda vai ao encontro da agenda global do Rabobank. A gente tem uma agenda de zerar o desmatamento líquido no nosso portfólio, tá? A gente tem uma agenda de reduzir e compensar a nossa pegada de carbono como banco, reduzir e compensar a mudança do solo dentro do nosso portfólio, que foi o que eu acabei de colocar. A gente quer fortalecer uma agenda positiva de longo prazo com nossos clientes, então a gente quer
convencer de um caminho através de benefícios múltiplos e não através de barreiras. E, por fim, criar uma nova fonte de renda para os nossos clientes. A gente tem alguns resultados, a gente está em fase piloto, mas nessa fase piloto já temos engajados no nosso projeto de solos aproximadamente 10 mil hectares. Temos 100 hectares já plantados de floresta, no Refloresta. E no projeto de preserva, a gente está trabalhando no Cerrado, é uma área difícil de preservar, porque é pouco carbono por hectare se comparado à Mata Atlântica e à Amazônia, e muito custo de oportunidade, mas já temos 1 ou 2 clientes engajados nessa iniciativa. Eu vou parar por aqui e passar a bola para o próximo palestrante. Eu agradeço a atenção e fico à disposição para dúvidas. Roberto, muito obrigado. E eu só gostaria de lembrar o pessoal aí que as perguntas estão sendo anotadas por mim. Manda a gente chama de chat, mas tem um botãozinho aí com uma nuvenzinha que é o local para a gente trocar mensagens de texto. E à medida que elas forem aparecendo, eu vou anotar. E ao final das 3 apresentações, nós vamos discutir essas perguntas que foram trazidas. Elas são super positivas para nós. Obrigado, gente. Bom, entrou a tela? Entrou, tá certinho. Bom, então, queria agradecer o convite. Eu acho que tudo isso que a gente vem conversando aqui, alguns de vocês eu acho que eu já conheço, talvez a gente já tenha conversado, né, sobre a sustentabilidade, sobre o mercado, mas uma coisa acho que fica clara. O mercado de crédito de carbono ele foi construído, né, para outras realidades, né, de uma agricultura tropical, desculpa, de uma agricultura temperada. E quando a gente fala, né, da realidade para o nosso mercado, né, no café, na agricultura, a gente está falando muito de um mercado de carbono de solo. Tem uma empresa agora, né, uma empresa dinamarquesa, que foi a primeira empresa que conseguiu validar com a Verra uma metodologia de geração de crédito de carbono para carbono de solo, mas são solos temperados, em cultivos temperados. E se a gente não discute, como a gente está fazendo aqui, se a gente não vem atrás, né, de soluções, e principalmente se a gente não tem dados dos produtores para mostrar, né, para as entidades, que são as empresas que geram, né, que fazem esses projetos, o mercado continua sem avançar. Então, acho que um pouco da minha fala aqui vai ser, né, na prática, o que que eu vejo assim, né, que está acontecendo. Bom, eu sou, né, eu atuei durante 15 anos aí na gestão de uma fazenda de café, então vivenciei ciclos bons e difíceis, e também desde o começo, né, em 2007, a fazenda onde eu comecei era uma fazenda bastante convencional. Em 2007, a gente já resolveu certificar a Rainforest e UDS. Na época, eram 17 fazendas só que tinham um certificado Rainforest. E o que eu quero dizer com isso, né? A gente começou lá atrás e ainda, na época, até tinha um prêmio, mas esse prêmio não está escrito que é certeza que todo mundo que tiver a certificação vai receber. E eu acho que mensurar, né, o que a gente está emitindo, o que a gente está removendo, eu acho que vai ser muito parecido com isso, né? Você tem lá atrás, né, a gente teve esse boom assim dos certificados, mas a diferença é que o certificado a pessoa aderia se ela quisesse ou não. No caso dos mercados de carbono, eu acho que a gente está falando de um mercado
onde as grandes empresas, né, elas passam a ter, né, a obrigatoriedade de ter que comprar, de ter que ir atrás de projetos. Então, o mercado, nesse sentido, eu acho que muda um pouquinho. E quando eu, né, eu saí da fazenda e eu queria justamente encontrar uma maneira para ajudar a premiar os produtores que já eram sustentáveis, né? E quem tem feito tudo certinho já há algum tempo, quem está indo atrás, quem está investindo, e a gente sabe que quem investe primeiro, né, geralmente tem que aprender, passa por um período de aprendizado. Então, como é que eu poderia ajudar a premiar aqueles que estavam já fazendo alguma coisa sustentável, já vinham investindo, e como é também que poderia viabilizar, né, a financiar aqueles que precisam se adequar, se regularizar ou ficarem mais sustentáveis, né? Então, eu conheci o meu sócio, ele tinha uma empresa que ele fabricou os primeiros drones, assim, que foram fabricados no Brasil e, e utilizou, né? Na época eu estava usando para agricultura de precisão, mas não tinha produto. Então, ele tinha ele tinha uma plataforma com desenvolvimento de pesquisas, muita pesquisa de carbono de solo, tinham mais de 65 PhDs e muitas universidades participando, mas não tinha produto. E eu entrei um pouco para trazer isso, né? Como é que a gente pegava, né, essas pesquisas, parte dessa tecnologia que eles já tinham gerado, e aplicasse isso, né, no dia a dia para ajudar a viabilizar, né, a sustentabilidade, a escalar esses processos para os agricultores, para as empresas, né, que têm agricultores na carteira, para as cooperativas. Então, a Salva hoje, né, nós somos uma empresa de tecnologia, a equipe toda, a gente tem um engenheiro agrônomo, mas ele é desenvolvedor de dados, ele fez agronomia e fez engenharia de software, por exemplo. Então, é uma equipe que, além de técnica na parte agronômica, eles são técnicos em tecnologia também. E aí nós montamos, né, uma plataforma para ajudar a acelerar e melhorar a maneira de enxergar os dados da coleta de carbono, né, de solo. Então, assim, a gente ainda não consegue fazer coletas automáticas, né, de carbono de solo. Eu acho que esse é um dos grandes gargalos. A gente tem acompanhado várias empresas que têm tentado desenvolver metodologias, seja utilizando o radar, né, ferramentas para conseguir acelerar análises, mas ainda não tem o que fazer, assim, tem a complexidade, né, do, da questão de ter que medir numa profundidade onde dá para a gente monitorar o carbono tanto superficial quanto o carbono mais profundo, mas pelo menos na parte da geração dos dados, que é algo que também a gente via, né? A gente vê muito que acaba que eu vejo um relatório, ele é tão científico que acaba ficando numa gaveta. E a gente queria que fosse algo, uma ferramenta que o produtor pudesse usar ao longo do ano, que ajudasse a mostrar numa auditoria para outras certificações, para trazer o cliente, ele consegue comprovar lá por que que ele está removendo, aonde, né? Então, mostrar um pouco disso. Então, a gente tem esse braço de carbono, a gente tem um braço que gera laudos e relatórios automáticos com base no CAR. Então, digitou o CAR, a gente consegue analisar aquilo que está autodeclarado no banco de dados, né, do governo, do SICAR, só que a gente faz uma análise em cima daquilo que foi autodeclarado. Então, por exemplo, muitos CARs estão sem declarar APP. A gente traz ali, né, uma identificação daquilo que não está no banco de dados, que não foi declarado, ou porque na época quem fez, ou porque os sistemas também para correção, eles são complexos, mas que começa a ter um impacto agora quando o produtor vai tentar pegar um crédito, por exemplo, no banco.
né, ele começa a ter já, se ele não está com algumas questões resolvidas, ele já começa a ter problemas. Então, é uma ferramenta aí que ajuda, né, as bancos, financeiras a acelerarem esse processo que hoje está no, né, os estados estão com essa tarefa de analisar todos os CARs, então a gente consegue acelerar isso para o produtor se antecipar e começar a fazer as correções que ele precisa. E também, e uma parte aqui de onde a gente aplica inteligência artificial com muita rapidez, também a gente, se você digitar o CAR, a gente consegue enxergar, né, os últimos 4 anos, por mês, como é que foi o índice de qualidade de pastagens, ou de culturas, né, principalmente de culturas soja, milho, aveia, né, trigo, culturas geralmente de grãos, para enxergar também se que vem, qual que é o risco daquela propriedade, né? O que vem mudando aí no perfil de climatologia, se é chuva, é só temperatura, ou é manejo, entrada e saída de colheitas. Então, é uma ferramenta que traz bastante inteligência aí no histórico das propriedades. E aqui, né, trazendo um pouco né, o Roberto já adiantou essa parte teórica, então aqui eu vou trazer um pouco mais do que eu tenho visto, né? É que para gente trabalhar com essa parte das reduções ou das remoções de carbono, sem a parte de. Deixa eu só tirar aqui o. Espera aí, gente. Aqui. Então, elas não iriam ocorrer sem algum benefício financeiro, né? E o projeto precisa ser algo que mude, né, que não seja o que acontece já na região, na cultura, o que é muito difícil no caso do café, porque no caso do café, a maioria hoje das regiões já tem ali os produtores que estão, né, trabalhando com boas práticas. Então, aí eu acho que o nosso maior desafio no café é isso, como é que a gente comprova, né, que essa adicionalidade ela ela acaba penalizando quem tem feito já um trabalho de sustentabilidade. Então, como é que a gente consegue fazer algo mesmo assim, né? E aqui é entre aspas, né? A gente está falando o problema no sentido de geração de crédito de carbono. Então, tem muita gente que já está usando, né? Está fazendo uso mais eficiente de nitrogenados, a cobertura florestal, cobertura vegetal, e cada vez mais a gente tem visto mix de plantas de cobertura cada vez mais interessantes, mais adaptados, né, para cada microclima, né, o uso de água, a gente sabe que os produtores têm, principalmente no café, né, geralmente bastante assertivo, assim, o cuidado. Então, se a fazenda já sequestra carbono com essas práticas que já são do mercado de café, é difícil, né, argumentar que um crédito de carbono é essencial para viabilizar essa redução, eu acho que é onde a questão toda pega, assim, para a gente. Então, onde é que faz mais sentido, né? Assim, onde é que é mais óbvio a questão de geração do crédito, né, na agricultura? É diferente, né, quando você está numa área degradada, que passa para uma transição de sistemas sustentáveis. Então, onde era conversão de pastagem degradada para agrofloresta de café, porque aí você sim tem uma mudança, né? Você sai de uma área degradada para uma área onde você vai ter um aporte bastante acelerado e mais intensivo de carbono. E sistemas agroflorestais regenerativos que sejam, né, que expandam as práticas sustentáveis além do que já é padrão. Mas no café, a gente sabe que é difícil ter conversão assim de pastagem, não é o mais comum, né? O mais comum são fazendas que já estão na mesma área há muitos anos. Então, aqui eu acho que enquanto esse mercado ele foi, né, a lei
foi aprovada recentemente. Como o Roberto disse, é um mercado que, apesar de tudo que está acontecendo, e por isso mesmo, né, ele mostra-se que é fundamental para a agricultura continuar sobrevivendo e podendo ter a longevidade, que é o objetivo, né, da sustentabilidade. Vai ser preciso encontrar mecanismos de financiamento, de premiação. Então, a gente acredita que o crédito de carbono vai acontecer, mas para ele acontecer, é isso, a gente tem que ter produtores comprovando, né, e mostrando esses dados os próprios dados, né, de mensuração, para que a gente tenha uma base, né, suficiente que a gente possa chegar numa empresa que certifica esses créditos e dizer, ó, está comprovado que no Brasil, justamente por essas características de solos tropicais, o produtor de café ele tem feito cobertura vegetal. Muita gente, né? Eu conheço produtores aí que já estão há alguns anos fazendo isso, já não estão mais usando fertilizantes. A área de cerrado, por exemplo, né, que são solos um pouco mais pobres, então tem gente que já está tirando fertilizante, só fazendo essa incorporação de matéria orgânica e ao longo do tempo. E aí hoje o custo também já tem caído muito. Então, né, tem um caso de produtores lá que já entendem que essa prática de agricultura de baixa emissão de carbono, ela, assim, ó, o primeiro ano foi investimento em aprender, no segundo ano a gente ainda não vê, mas vai chegando ali uma hora que, ela falou, que eu economizo por hectare, né, com não ter que comprar mais fertilizantes, é, isso viabiliza, assim, faz muita diferença, porque é um custo que é pesado, né? Então, aqui o que a gente tem visto para café ou né, para as fazendas que são mais sustentáveis é tentar trabalhar com produtos verdes, né? Tentar trabalhar com taxas menores de juros, e aí até como argumento, né, para os produtores, esse produtor sustentável, esse produtor que está mensurando o que ele está emitindo, se ele está mensurando o que ele está emitindo, ou removendo, né, ou aportando no solo, quer dizer que ele tem um domínio mais preciso da atividade dele. Quer dizer que ele é um produtor de menor risco, né? Os impactos climáticos eles vão continuar acontecendo, e aí numa mesma região onde alguém, se tivesse com uma cultura mais com maiores deficiências, por exemplo, em nutrição, em matéria orgânica, um vizinho pode sofrer mais que o outro, dependendo do manejo dele. Então, mostrar isso para os bancos: olha, eu tenho essas práticas, nada vai segurar se cair um granizo ou se acontecer, né, uma seca, uma estiagem mais prolongada, porém, entre a minha propriedade e a de vizinhos, eu consigo conduzir, né? Eu vou perder menos ou eu vou conseguir recuperar mais rápido. Então, acho que a gente tem que trazer muito essa conversa de que não é que o produtor está só pedindo assim, né, um desconto na taxa de juros. É que realmente ele apresenta um risco menor. E a taxa de juros a gente sabe que ela sobe quando o risco é mais alto. E quanto menor o risco, ela deveria ser mais baixa. Então, acho que é algo para a gente trazer, né, para a indústria, para conectar esse risco climático ao risco financeiro. E também já existe essa lei aprovada, né, do pagamento por serviços ambientais, mas é muito difícil pensar que, né, o governo tem tantas prioridades que esse recurso saia, por exemplo, do Tesouro. Mas faz tanto sentido, né, quando a gente pensa em pegar esses produtores que estão prestando serviços ecossistêmicos, estão cuidando das nascentes, né? A gente pega produção de café, ela está toda dentro, beirando ali os municípios, né? Então, eles são fundamentais até para fazer essa preservação das nascentes. Então, encontrar maneiras de produtor receber por esses serviços também, né? Que são remunerados, que deveriam ser remunerados. E, finalmente, é a diferenciação no mercado. Hoje a gente está vivendo um momento, né, de escassez de café,
mas acho que todos vocês sabem, acho que a maioria, né, do trabalho que a Sankofa faz, e o Fabrício, a gente já se encontrou aí muitos anos, né, nas feiras, e tentando fazer um trabalho de muitos anos, né, de credibilidade, de nome, que é isso, às vezes não vai ser um certificado isoladamente, mas na hora que um cliente tiver uma dúvida, né, você tem tantos fornecedores, tá todo mundo fazendo um trabalho caprichoso e tal, você vai naquele que é consistente, né? Ele está medindo, ele está mensurando agora as emissões, eles estão buscando acertar, eles estão procurando correr menos risco, né? No em caso de intempéries. Então, eu acho que é muito que a gente tem que pensar assim o mercado agora, quem tiver café, ele vende, mas no longo prazo, aliás, no médio prazo, na lei de mercado, a gente sabe que o ideal é que o mercado te escolha, né? Sempre que as melhores empresas tiverem que fazer uma escolha para melhores projetos, com melhores prêmios, pagamentos, né, contratos mais interessantes, que eles possam escolher vocês, porque eles sabem que seu trabalho é consistente, né? Ano a ano você está aprimorando. Então, eu acho que produtor, né, para próximos passos assim e oportunidades. Você já tem feito esse trabalho, né, de mensurar e relatar as remoções. É, a gente pensa, mas será que vai acontecer alguma coisa? Ainda não tem, né? Hoje é difícil você dizer, você mediu, você vai ganhar tantos por saco, por hectare. É difícil trazer esse número, mas você vai ganhar alguma coisa, tanto na propriedade. Mas quando, né, a parte regulatória que está toda sendo desenvolvida e que o Roberto pôde dizer mais, quem tiver isso registrado, ele vai conseguir sair na frente, né? E provavelmente ele vai conseguir aproveitar as melhores oportunidades, vai ter um histórico mais interessante na fazenda. Então, acho que explorar essas oportunidades, né, com as cooperativas, os bancos, e só da gente estar batendo esse papo aqui, eu acho que é muito disso que a Sankofa está promovendo. Engajar, né, nos programas de certificações e nesses mercados diferenciados. A gente também, né, antes da minha fala, a gente falou sobre a Nespresso. Nós sabemos que né, a maioria das empresas que compram café são grandes indústrias. Essas grandes indústrias, diferente do produtor, ela vai ser obrigada a prestar contas, né? Você pega, por exemplo, a Lavazza na Itália, ela já tem obrigação de neutralizar as emissões dela. Então, provavelmente, eles estão comprando créditos de projetos aleatórios. Por que não, né, comprar isso dos produtores da cadeia? E eu acho que nem a indústria, ninguém tem ainda, assim, né? Como é que é um projeto, vamos fazer um negócio pronto. Eu acho que tudo, né, que a gente for construir, ele vai precisar ser feito a quatro mãos. Vai precisar de alguém que entenda, né? O produtor que entende ali das limitações, o que que é um fator que, ok, isso aqui não dá para fazer porque inviabiliza o processo. O que que a cooperativa pode ajudar? O que que os compradores vão ter que conseguir também, né, identificar. Eu acho que é um trabalho para ser construído assim realmente a quatro mãos, mas que não pode ser deixado de lado, assim. Né, aqui o futuro está na valorização da agricultura sustentável, e sustentabilidade quer dizer coisas diferentes no mundo, né, por pessoas diferentes. Eu lembro, eu já fui em feira de café em Moscou. Numa época a gente falava de café orgânico, ele achava, mas todo café não é orgânico? Porque ele entendia que todo café é natural, então tudo que é natural era orgânico. Então esse conceito de sustentabilidade, e no agro também, quando a gente vai discutir, né, quando a gente vê alguma discussão entre ideologias, né, de agro, pró-agro e contra-agro, você vê que está muito na percepção daquela pessoa do que é sustentabilidade, né? E não de algo que seja de fato. Mas a sustentabilidade é você conseguir manter a sua atividade
sendo suportada todos os anos, né? Ela precisa ser lucrativa, ela tem que se bancar, ela tem que bancar esses investimentos, e também tem que bancar anos de desafios. Esse é um ano que eu acho que está todo mundo muito... É um ano muito diferente, eu acho que ninguém conseguiria, assim, ninguém acho que conseguiria imaginar que o café, que uma saca, uma bica, o que eu acho até mais impressionante são os cafés baixos, assim, o tanto que está realmente tudo muito valorizado, mas isso só existe porque a cafeicultura ela veio se adaptando, ela vem se ajustando, né, nos últimos anos. A cafeicultura ela se ajustou demais nesse processo. Hoje eu tenho acompanhado muitas outras culturas e eu vejo assim, a maioria das culturas estão muito longe. A gente sabe que no caso do café, os produtores já estão fazendo um trabalho de manejo de irrigação, né, de boas práticas de irrigação. As fazendas já são certificadas, todo mundo já tem um olhar diferente, né, para a propriedade, por que que é importante ele preservar a água. Não é algo que o produtor de café precisa ser convencido. Então, eu acho que o que precisa acontecer agora, e esse movimento, eu acho que ele deveria vir do café, que é quem já fez esse trabalho nos últimos anos, né, que já vem investindo nessas boas práticas, é isso. Como é que a gente pega empresas internacionais, na média do café, aqui na região, o produtor sequestra, né, tantas toneladas de carbono por hectare, esse tipo de prática. Quanto mais a gente tiver esses dados de mensuração, a gente começa a chegar em um banco de dados que valida o que todo mundo fala hoje isoladamente. Ao ter isso validado, uma empresa, uma Nespresso, uma Nestlé, ela fica mais segura até de entrar no mercado e poder adotar isso, até porque hoje a maioria das empresas elas usam metodologias que não foram criadas para os nossos solos tropicais. Então, eu acho que começa daí, né? Como é que a gente vai, às vezes, participar hoje, né? Eles têm feito pela metodologia deles, né? Muitas indústrias, mas que não foram feitas com os dados de agricultura tropical, com a diversidade de solos que a gente tem, que é enorme, e é muito diferente de outros países. Então, se a gente não tem o nosso, para dizer, ó, eu medi, está aqui, e conversar e ajudar a criar esses programas, eu acho que é bem promissor, assim. De novo, eu acho que esse ano o café está do jeito que está aqui, é sinal de que ele já vem passando por essas adaptações, né, que o clima já vem, né, se provando aí ser desafiador, e o produtor está preparado para a próxima, né? Então, eu acho que acho que era o principal recado, assim. Eu acho que tem que fazer e tem que acompanhar os próximos passos, o que está acontecendo, e provocar os nossos parceiros para construir essas ferramentas, né, essas soluções juntos. Então era isso, assim, eu também eu não sei, na verdade, eu não sei quanto tempo, como é que eu tô de tempo. Tá no limite, Mari. Então era isso, eu estou à disposição depois para poder conversar com vocês, tirar dúvidas. Mariana, muito obrigado pela contribuição, diversos insights aí interessantes, principalmente com relação aos próximos passos aí, o futuro, como você tem enxergado. Tem umas perguntas bacanas para o final. E pessoal, só dar mais uma relembrada aí, incentivá-los a colocar as perguntas no chat, para que depois nós possamos trazer para os nossos palestrantes e ter uma conversa aí ao final. Muito obrigado, Mariana. Ana Paula, o palco está com você. Obrigada, Fabrício. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite da Sancoff, parabenizar, né, por essa iniciativa, porque esse é um tema que as pessoas vão precisar se informar bastante, porque é uma coisa que está ainda muito
em fase de regulamentação, em fase de desenvolvimento, então muita informação ainda vai vir aí pela frente. Então, parabéns aí a Sancoff. Eu vou tentar compartilhar aqui. Eu não estou conseguindo compartilhar. Eu mandei aqui para a Ana, se a Ana puder Eu coloco aqui. me ajudar aí. Aí você tá vendo? Agora joia. Ótimo. Bom, então, assim, é pouquinho tempo, eu vou falar de várias coisas aqui relacionadas à legislação, regulamentação. Claro que muita coisa vai ficar para o final, para pergunta, mas vocês se sintam à vontade aí para anotar, para interagir, tá bom? Bom, vamos falar aí um pouquinho dessa regulamentação que veio, pode até passar mais um aqui, Ana, por gentileza, essa regulamentação que veio no ano passado, né, a lei, vou ter que pôr o celular aqui para acompanhar, porque não está aparecendo para mim. A lei 15.042, né, no final do ano passado, que criou o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa. E colocar de forma muito rápida, até porque o Roberto já deu um certo panorama sobre isso, mas ela dialoga, são basicamente 3 mercados, né? O mercado voluntário, o mercado regulado, que é esse que não existia antes no Brasil e que essa lei permite que o Brasil tenha esse mercado, e dialoga um pouco também com o mercado internacional, que são as transferências entre países, né? Um emitiu mais do que deveria, o outro menos, e os países podem fazer esse intercâmbio também, que são os ITMOS, né? Para que eles fiquem dentro dos seus compromissos internacionais, das suas NDCs, que são as contribuições nacionalmente determinadas, né, no âmbito da Convenção Quadro de Mudanças do Clima. Então, acho que a parte do mercado voluntário, o Roberto falou bastante, né? Falou dos offsets, falou bastante, mas vou dar uma passagem geral aqui no que veio de novo com esta lei do final do ano passado, 15.042. Bom, primeiro ela cria, né, o SBCE, que é o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. Ou seja, antes era só o mercado voluntário, a empresa ou quem tiver iniciativa de ter um projeto de emitir, conseguir emitir créditos de carbono, né, pode comercializar com quem precisa comprar, basicamente, bem dentro do mercado voluntário mesmo. Mas aí, quando o Brasil cria esse SBCE, ele passa a regular aspectos dessas comercializações e estabelece setores, enfim, empresas, etc., que estão sujeitos a um teto, né? Em essência, é um teto. Né? Ele falou lá do sistema cap and trade. Nada mais é do que quem emite acima de 10 mil toneladas de carbono equivalente por ano tem que, dentro desse sistema, tem que reportar, tem que monitorar, medir, né? E reportar. Ok. E quem emite acima de 25 mil toneladas de gases de efeito estufa, né? Carbono equivalente. Carbono é a unidade de medida, né? Basicamente, porque existem vários gases de efeito estufa. Enfim, quem emite acima de 25 mil toneladas por ano, aí, além de ter que monitorar e reportar, tem também esse cap, esse teto. Então, os grandes emissores, vamos dizer, tem esse teto. O que falta ainda? Regulamentação. Vai ser, o governo brasileiro vai imputar um teto para cada ente regulado?
ou para cada setor? Como é que vai ser isso? Isso ainda não se sabe, isso ainda vai ser regulamentado. Mas a essência do teto, e aí quem emitiu menos do que o teto poder comercializar com quem emitiu mais do que o teto para alcançar esse equilíbrio, é a essência do sistema brasileiro. Bom, a ideia geral, assim, por trás disso tudo, a Mariana falou isso muito bem. A ideia é a mudança de tecnologia que seja, prática que seja, a mudança de forma de produção para uma que consiga ser melhor em termos climáticos do que aquilo que estava sendo usado, e para isso é necessário dinheiro, é necessário ter recurso, né? O Roberto mencionou aqui também a grande pedra no sapato, que o recurso não chega, né? Nós vamos falar um pouquinho disso aí no final. Bom, quais que são os principais ativos aí desse mercado de carbono? Aqui, o crédito de carbono, em essência, é o nome que a gente tem chamado aí dos offsets aí do mercado voluntário, né? As quantificações de reduções. E aí, para simplificar a linguagem aí, tem as cotas brasileiras de emissões, que nada mais é, agora que temos esta lei, quem emite acima de 25 mil toneladas de carbono equivalente por ano tem um teto. O que é esse teto? É o número de cotas que eu, o governo, vou te dar. E aí o governo pode te dar cotas, dando cotas, né, de forma não onerosa, ou pode fazer leilões, né? Essa forma e qual vai ser o percentual que vai ser dado, né, atribuído ali para aquela empresa, para aquele setor, e o percentual que vai ser leiloado, isso também não está definido, tá? Mas é uma possibilidade de haver leilões aí nesse aspecto. Então tá, a cota é só para dizer qual que é o meu teto. Cota não é crédito de carbono, cota é permissão de emissão. Então, é autorização para emitir, é um papel assim, ó, está permitido emitir tanto, tá? Se você emitir menos do que esse teto que eu te dei, você vai transformar esse delta aí, o que faltou, aí sim, no ativo que é comercializado, em certificados de redução ou travei a língua, certificado de redução ou remoção verificada de emissões, os CRVEs. Eles aqui são comercializados aí dentro desse mercado regulado. Ok? Bom, e aí, basicamente, a lei estabelece alguns atores dentro desse processo. Já foi falado aqui alguma coisa sobre isso, né? Tem os operadores, aqueles que têm as fontes de emissão, os certificadores, né, que vão verificar se aqueles créditos, se aquelas quantidades ali removidas estão de acordo com alguma metodologia credenciada. Os desenvolvedores são as empresas que fazem aí projetos de carbono, né, que auxiliam, né, desenvolver e implementar esses projetos. E os geradores, que são, né, os proprietários dos ativos propriamente ditos, né? Então, por exemplo, um produtor rural, ele vai ser lá um gerador, ainda que ele possa ser também um operador, que ele possa ser parceiro de um desenvolvedor, ele vai ser definitivamente o gerador. E uma coisa interessante é que a lei, ela coloca, né, esse gerador ali como o legítimo, eu não lembro se a palavra é proprietário ou detentor, enfim, o legítimo proprietário ou detentor, enfim, dos direitos daquele crédito, né, daquelas remoções. Então, isso é um ponto, né? Apesar de ter muita coisa ainda para regulamentar nessa lei, tanto nessa lei quanto no próprio mercado global, né, oriundo aí do Acordo de Paris, que
patina, mas não sai, né? Entra ano, sai ano, patina, mas não sai. Mas um fato é esse. O produtor rural que fez as práticas e que gerou as reduções de emissões, por exemplo, ou as remoções, ele que é o detentor legítimo, vamos dizer assim, do crédito, né? E aí, por que eu estou falando isso? Às vezes vocês vão encontrar empresas, muita gente oferecendo serviço, etc., e às vezes isso não é posto de forma clara pelos prestadores de serviço. Então, é uma coisa que, ao receber empresas, etc., vocês perguntam, não, mas vai estar em nome de quem o crédito? Quem que é o detentor do crédito? Né? Já é uma coisinha para perguntar. E é claro, gente, quem está investindo nisso, um operador, né, um desenvolvedor de projeto que tá bancando aquilo ali, é natural que, via contrato, que eles recebam também. Mas o crédito é de quem? Né? O crédito é de quem originou. Mas é justo que isso seja repartido numa proporção que vai ser negociada entre as partes, né? Mas o que eu quero dizer? Não é o contrário. Não é o crédito é do terceiro lá e o produtor vai receber um X%. Tá? Então, só esse ponto aí que é muito interessante de começar, de ter como conversa com as empresas que com certeza vocês têm interação e recebem e vão fazer cotações e buscas, etc. Bom, partindo aí adiante, a regulação e as obrigações no Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. Esse sistema ele se aplica às entidades cujas atividades são mensuráveis e verificáveis, porém a lei cita explicitamente o setor agropecuário como excetuado. Nós vamos conversar um pouquinho mais disso mais adiante. Não se preocupem, a minha apresentação é bem curtinha, tá, gente? E a diferença, né? Essa questão da diferença dos mercados, do mercado voluntário, né, onde os créditos, né, isso é negociado entre partes, diretamente entre partes, não envolvendo o governo, né, por exemplo, e o mercado regulado, em que determinadas partes têm que reduzir ou têm um teto por obrigação legal, né, e são regulados pelo mercado e têm que reportar, né, de acordo com metodologias e tudo mais. Isso aí também cria uma oportunidade, que daqui a pouco eu vou falar também. Eu estou dando adiante aqui no meu negócio, mas é a Ana que está controlando aí, Ana. Eu estou no PowerPoint. Bom, então, a Lei 15.042, de dezembro do ano passado, só para colocar assim certinho, nas palavras da lei, para vocês verem. Para os fins dessa lei, a produção primária agropecuária, bem como os bens, benfeitorias, infraestrutura no interior de imóveis rurais e a ela diretamente associados, não são consideradas atividades, fontes ou instalações reguladas. Então, teoricamente, assim, não tem que medir, não tem que reportar e muito menos tem teto, né? Tem limite de emissões. E não se submetem às obrigações impostas no âmbito do SBCE, Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. Ok. E para a imposição de obrigações no âmbito desse sistema, não serão consideradas emissões indiretas decorrentes da produção de insumos ou de matérias-primas agropecuárias. Quer dizer, é para deixar bem claro que você que tem uma fazenda de café e que você usa determinados insumos, vamos supor que você usa um fertilizante que é produzido por uma indústria, esse uso do fertilizante na sua propriedade não é considerado emissão indireta, tá? Então, você não tem que, por causa do café ou do que você produz, fazer parte do SBCE e nem pelos insumos e questões que você usa que venham de
de indústrias que estejam reguladas, por exemplo. Né? Então, o fabricante do fertilizante, por exemplo, ele vai estar submetido. Se é que ele emite, além dos 10 mil toneladas de carbono equivalente por ano, ou além dos 25 mil toneladas de carbono por ano, aí ele vai ter que se submeter ao processo de mensuração, reporte, ou até mesmo o CAP, né, o teto regulamentado a ele. Pode seguir aí mais adiante, mais um. Ok. Aí eu falei que ia voltar aqui na questão da oportunidade. Olha só, os créditos de carbono, que são aqueles lá do mercado voluntário, eles só podem ser considerados CRVS e fazer parte, ou a iniciativa que aquela empresa tiver, mesmo uma empresa que esteja regulada, a iniciativa que ela tiver que reduza emissões ou remova carbono, ou até mesmo créditos do mercado voluntário, que vão poder fazer uma interface com o mercado regulado, isso vão ter regras ainda, mas eles só podem ser, para fazer parte do SBCE, eles só podem ser parte se originados a partir de metodologias credenciadas pelo órgão gestor, ok? E se mensurados e relatados, né, pelos responsáveis pelo desenvolvimento, a implementação, verificados por entidade independente, né, e inscritos no registro central do SBCE. Isso tudo, esses processos, assim, são, de certa forma, burocráticos, né, tem que ter verificação, metodologia credenciada, etc., mas até no mercado voluntário tem burocracia, é caro, tem uma opção de coisa. Se falar em verra, então, os custos vão lá no teto, no alto. Porque você tem que verificar, você tem que medir, você tem que ter uma terceira parte aí acreditado, etc., para falar que você mediu e que está ok, e que o mercado pode acreditar em você, não é você falando, mercado, você pode acreditar em mim. É uma terceira parte falando, mercado, você pode acreditar nela. Né? É muito mais, gera muito mais credibilidade. Então, no mercado voluntário, isso tem que fazer também. Só que o que é bacana aqui? Duas coisas. A gente, nós brasileiros e nós do agro, nós sempre falamos assim, mas essas metodologias internacionais não são tropicalizadas, não são adequadas, etc., etc. E isso foi até um dos motivos por que o agro saiu, né? Teve aquele artigo que excetuou as atividades agropecuárias, né? Primárias agropecuárias, do SBCE, do mercado regulado. Né? Por quê? De fato, é preciso desenvolver metodologias mais adequadas, é preciso tropicalizar essa questão toda para o Brasil, para Minas, no caso, né? Fazer de acordo com aquele bioma ou com aquelas características bem específicas, né? Eu acho que foi o Roberto, foi a Mariana, não, acho que foi o Roberto que falou que o crédito do Cerrado é diferente, né? Aquilo que o Cerrado fixa de carbono é diferente da Mata Atlântica e por aí vai. E a nossa agricultura também é diferente, nossa pecuária também é diferente daquelas de países temperados. Então, isso é realmente uma questão do setor. E a outra questão é que em outros países também o agro não entrou. Então, em tese, por que deveria entrar agora o agro, assim, a toque de caixa, sendo que a gente não está preparado ainda para isso, não tem as metodologias suficientemente adequadas e suficientes para abarcar toda a nossa agropecuária, que é muito diversa, né, e muito cheia de particularidades e de regionalidades, enfim. Então,
por isso que o agro saiu. Mas aí tem USP, Exalc, tem né, os professores lá, tem Embrapa, tem várias instituições aí muito versadas nesse assunto e que têm trabalhado já há muito tempo essa questão de medições no agro, etc., e que podem, sim, fazer o quê? Está até escrito aqui, ó, metodologias credenciadas. Podem credenciar metodologias no SBCE. E não precisa entrar como algum agente, por exemplo, como desenvolvedor de projeto, como qualquer coisa. É possível apenas, simplesmente, desenvolver e credenciar uma metodologia ou várias metodologias lá no SBCE. E aí, por isso que eu falei que é oportunidade. Por quê? Se nós mesmos, e aí nós mesmos eu estou querendo dizer, né, essas entidades super especialistas, a turma da Exalc, a turma, né, da Embrapa, desculpa se eu não estou citando outros aqui, mas, enfim, sintam-se citados, é possível credenciar metodologias lá no SBCE. E isso vai tirar muitas das amarras que existiram aí nesses últimos anos todos. E provavelmente muitos custos também. Custos existirão sempre pela quantidade de etapas envolvidas e tal. Mas eles podem sim ser minimizados, né? Você tendo metodologias mais facilmente aplicáveis, daqui de dentro mesmo, você não tem que ir para fora para buscar e pagar em dólar, em euro, sei lá que moeda que vale X vezes o real e por aí vai. Enfim. E aí, eu falei da questão da interação também do mercado voluntário com o regulado. Isso não está definido ainda. Vai haver uma interação, mas, assim, especula-se. Provavelmente não vão ser todos os créditos do mercado voluntário que vão poder entrar para o mercado regulado, cumprindo esses requisitos todos aí. Talvez seja só X%, né? Ou limitam uma quantidade aí. Isso não está definido ainda. Agora, é claro que o primeiro, vamos dizer assim, após receberem as cotas de emissões, as permissões de emissões, as empresas reguladas, é claro que elas vão transacionar ali entre elas mesmas, entre as próprias reguladas, porque elas têm que chegar no 0 a 0. Então, a empresa, por exemplo, regulada, que está chegando lá no fim do ano e ela vai ver que não vai conseguir chegar lá, não vai conseguir ficar dentro do teto estipulado para ela, aí ela vai buscar uma outra empresa lá do mercado regulado para poder comprar essas, como é que chama? CRVEs, né? Certificados de redução ou remoção verificados de emissões, é até comprido o nome, né? CRVEs, para poder ficar no 0 a 0. E aí, o mercado, como ele é regulado, ele tem muitas regras e tem penalidades também. Acho que o Roberto que mencionou que existem também as penalidades, né? Então, entrou, para andar na linha. Ainda que a gente sabe que a conjuntura internacional, né, toda essa questão aí de Estados Unidos sair do Acordo de Paris, guerra Rússia-Ucrânia e uma opção de coisa, né, Europa dependente de combustível fóssil, né, de combustível de Rússia, e aí tem que acionar térmica, e uma porção de coisas acontecem, em leis ocorrem mudanças, né, mas por enquanto é isso aí que a gente tem, né, aí só um crédito, né, é 1 tonelada de carbono equivalente, como está aí na figurinha, e podemos passar aqui. E aí, quanto tempo que esse mercado vai levar para funcionar? Olha,
bastante tempo. Por isso que eu parabenizo aqui a Sancoff por esse evento, porque é preciso conversar sobre isso ainda muito, muito, muito. É preciso amadurecer as ideias sobre carbono, sobre outras possibilidades também para o agro. A Mariana trouxe aqui brilhantemente pagamento por serviços ambientais, outras coisas, outras formas, né, do produtor ganhar alguma coisa, ter melhorias com isso, seja com a questão do carbono, seja com a questão da taxonomia sustentável, né, que está até em consulta pública agora no Ministério da Agricultura, né, para ter taxas diferenciadas aí do sistema financeiro e tudo mais, né? Também vender o café carbono neutro, e aí não tem nada a ver com crédito de carbono, não tem nada a ver. Se você tem lá, se você mensurou emissões, remoções, etc., e você pode chancelar o seu café como carbono neutro, você vai agregar valor nele, né? Então, tem várias outras oportunidades. Esse mercado específico do carbono, o mercado regulado, ele ainda leva um tempo para a sua regulamentação. Então, saiu a lei agora, ano passado, finalzinho do ano passado. Da saída da lei, nos próximos 12 meses, é o tempo de regulamentação do próprio Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, por isso que eu falei que ainda tem muita coisa obscura, muita coisa sem definição, né? sem a gente saber como é que vai funcionar, prorrogável por mais um ano. Então, um ano, possivelmente 2 anos, desculpa aqui, gente, possivelmente 2 anos. Depois que regulamentar o SPCE, vai ter um ano para os operadores fazerem a operacionalização das ferramentas que eles vão precisar para fazer os relatos de emissões, né? Eu não tenho que medir e reportar, fazer esse relato e esse monitoramento. Isso, aí, ó, o relato. Eu tenho que ter ferramentas para isso, porque as ferramentas são conversáveis aí com outras partes, outros mercados. Então, vai ter um ano para esse desenvolvimento. Depois, o monitoramento. O monitoramento é uma fase que leva 2 anos. Os operadores, eles têm a obrigação de apresentar tanto planos de monitoramento, quanto relatar emissões e remoções de gases de efeito estufa. Então, aí de novo, estou repetindo algumas coisas para fixar. Quem emite mais do que 10 mil toneladas de créditos de carbono equivalente por ano, tem que mensurar, tem que relatar, tem que, né, fazer esse monitoramento. E aí você vai dizer o que você emitiu, o que você removeu, como é que estão os seus planos. Claro, né? Não existe ainda um termo de referência, não existe ainda um detalhamento de como será isso, mas basicamente, e como é que está o seu horizonte de como é que vão ser as suas emissões. É o mínimo ali necessário, deve vir mais coisas do que isso, claro, mas é o mínimo necessário, porque a próxima fase já é o Plano Nacional de Alocação. O que é o Plano Nacional de Alocação? O Brasil, como parte no Acordo de Paris, nas negociações climáticas, ele tem também uma meta do que pode se emitir, né? Então, ele vai dizer, não se sabe se vai falar assim para o setor ou para cada empresa, eu estou achando que é para cada empresa, né? Porque cada empresa que tem que monitorar e devolver, mas enfim, cada um vai ter um teto. Esse plano de alocação é basicamente a distribuição desse teto, né? Vai alocar. Aqui, ó, você pode emitir até tanto, você tem permissão. Entregar, vamos dizer assim, entregar de fato as permissões para que cada um saiba até onde que ele pode emitir. E que passou dali, ele tem que comprar, ficou aquém dali, ele pode transformar em CRVs e vender, né? Basicamente. Então, é no Plano Nacional de Alocação que isso acontece. E aí, quando termina o primeiro Plano Nacional de Alocação, é que aí sim a implementação está completa. Então, vai ser aí uns 5 anos até esse negócio
tá redondinho. Mas, né, a Mariana falou aqui, ó, quem chega primeiro ao mercado bebe água limpa. Porém, tem todas essas questões e dificuldades que ela mesma citou, né, de adicionalidade, se a propriedade já faz, e já tem tempo que faz a coisa da forma mais sustentável possível, que mais que ela pode fazer? E ficar atento à linguagem, a essa questão da taxonomia que está sendo discutida, porque acaba que sempre acaba surgindo alguma coisa. Sempre a gente acha assim, não, já está ali, ó, já tá super sustentável. Daqui a pouco surge um outro negócio, uma novidade. Sempre tem que ficar atento a isso aí. Não sei se vocês estão me ouvindo, gente? A Ana Cláudia me ligou aqui. Sim, estamos te ouvindo. Ah, tá. É que a gente já está no limite, ó. Tá. Também já está na... Vamos lá para o último slide. E esse é bem rapidinho. Aqui é dizer o que é, o que não é e qual que é o valor, né? A transição para uma economia de baixa emissão de carbono, práticas sustentáveis, etc., etc. Isso é, vamos dizer, o grande objetivo dessas políticas todas para cumprir com os limites climáticos mesmo, né? Só que a gente, enquanto na FAENG a gente recebeu, né, viu vários depoimentos de pessoas, de empresas, de ONGs, disso, daquilo, outro, tem gente que advoga no sentido de que você tem que plantar florestas. Você pode até plantar florestas, você tem lá uma APP, uma reserva legal que precisa ainda de ser restaurada, ótimo, excelente, maravilhoso. Mas jamais, e não é o propósito do mercado de carbono, nem das políticas climáticas, retirar espaço da produção para plantar floresta. Até porque, acho que foi a Mariana mesmo que falou, essa questão toda do carbono, o futuro último disso é perder o valor. Né? O interessante é surfar na onda enquanto ela está no alto, mas o futuro disso tudo, quando a economia, as práticas já virarem a essência do status quo ali, isso perde o valor. O propósito de existir crédito de carbono é para auxiliar nessa transição, né? Então, uma vez transição feita, claro que um dia lá na frente, lá adiante, não tem nem mais valor, nem mais porquê disso. Valor de crédito de carbono. Então, nunca deixa ninguém falar que tem que plantar floresta em área produtiva para fazer crédito de carbono, pelo amor de Deus. A gente tem que garantir segurança alimentar, né? A ideia é continuar produzindo, tá? E aí, o valor. Varia muito o valor de crédito de carbono, o Roberto já trouxe aqui algumas questões. Aí, outra questão que eu queria deixar aqui começou há muito tempo só falando carbono, mas hoje em dia, para poder ganhar mais valor no mercado também, estão sendo embutidos ali nos projetos e nos conceitos, nos créditos, né? Questões de água, questões sociais, né? Questões outras que a gente chama de co-benefícios. E aí, quanto mais co-benefícios tiver, mais vale aquele crédito, né? Vamos dizer assim. Então, isso que eu queria deixar assim, muito rápido, o assunto é muito longo, mas eu fico à disposição aí para responder vocês. O último slide é só já finalizado aí, viu? Muito obrigada, gente. Ana, muito obrigado. Não se importa, não. O assunto é complexo, com muita informação, mas o que importa é que você conseguiu cobrir tudo e ficou muito claro para a gente. Muito obrigado. Eu vou passar para as perguntas aqui. Tem uma, que foi a primeira, que é mais direcionada, direcionada para o Roberto. Roberto, a Luciana, a Riel, ela pergunta, uma produtora,
Ela pergunta se há limite mínimo e eu gostaria de adicionar e máximo também no Accord do Rabobank. Sim, é uma boa pergunta. Na verdade, tem limite máximo, que é 10 hectares. Então, de fato, é um projeto focado em pequenas propriedades. A gente está estudando ampliar para até 50 hectares, mas é um projeto muito de cunho social, né, voltado para pequenas propriedades. Já está em mais de 15 países. No Brasil ainda está engatinhando, mas a gente espera que ganhe espaço aí o projeto nos próximos anos. Oh, que bacana. Obrigado, Roberto. Pessoal, devido ao tempo, eu peguei algumas perguntas que apareceram aqui e não vou fazê-las todas, mas eu gostaria de pedir para cada um deixar uma mensagem final, para que a palavra final seja de vocês, os palestrantes, as estrelas do evento, e que a gente possa finalizar. E depois a Ana Cláudia se despede de todos. E se vocês não se importarem, se quiserem embaralhar essas considerações finais e passar entre vocês, sem problema, mas eu gostaria de solicitar a Roberto para fazer as considerações finais é, na, nas linhas de demanda por consumidor final. Como que o Rabobank tem enxergado é, o principal motor de qualquer cadeia produtiva, que são os consumidores, trabalhar essas questões ambientais, demandar produtos mais sustentáveis e também, claro, se há o interesse de pagar por esses produtos mais sustentáveis, né? Esse seria para você. Para a Mariana, como uma excelente gestora de fazenda, eu gostaria de perguntar para ela se ela tem visto e se ela pode nos indicar depois para a gente visitar projetos que têm adotado práticas mais sustentáveis e que eles têm melhorado os resultados da fazenda, principalmente produtividade, redução de custo e resiliência meteorológica. E para a Ana Paula, Ana, como FAENG, que é uma organização que luta na interface principalmente com entre os produtores e o governo. O que nós, como cadeia produtiva, podemos fazer para acelerar esse processo? Como você falou, opa, aquela história. Eu interpretei assim: a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A gente tem que continuar insistindo. Mas o que a gente pode fazer para catalisar um pouco isso como país, né? Pessoal, muito obrigado mesmo. Eu vou estar aqui acompanhando finalmente as considerações finais e a Ana faz o encerramento. Abraço. Não sei se é para começar ou passo a palavra para Vamos Mariana seguir a ou Ana. sequência, né? Se vocês concordarem que foram feitas as apresentações. Pode ser, eu vou ser bem breve. Bom, metade da equipe do Carbon Bank fica na Holanda, cuidando da demanda. E eu acredito que é fundamental investir nisso para a gente tirar do chão projetos que são complexos, que são caros, né, como já foi dito. E a palavra da vez é integridade. A gente precisa mostrar para o mundo que os projetos brasileiros, em especial aqueles do setor agrícola e florestal, são íntegros. É uma questão de transparência, é uma questão de narrativa também. E eu vejo a COP30, que vai ocorrer no final do ano no Brasil, como uma oportunidade enorme para isso. O Rabobank está 100% comprometido a mostrar que a gente tem o melhor das duas faces do agro, né? A produtividade e a sustentabilidade trabalhando juntos. E no setor do café especificamente, como já foi colocado pela Mariana, a gente faz muito bem há muito tempo, o que infelizmente reduz a adicionalidade e a possibilidade de gerar crédito de carbono. Mas eu vejo uma oportunidade de agregar valor ao produto, porque é um produto que se descomoditizou, digamos assim. Existem mercados premium, super premium, como o mercado que acho a Sancoff foca. Então, agregar valor através da certificação é um caminho muito bom e o pessoal lá fora está disposto a pagar por isso, né? Então, acho que é o caminho. É isso. Para por aqui. Obrigado. Bom, e só para emendar,
A gente também tem que perceber que a Ásia está entrando, né, como um grande consumidor atualmente, né? A Europa está envelhecendo, as Américas, né, estão envelhecendo, mas a gente vai ter um público consumidor muito, né, vibrante, Índia, China, e tem uma questão da China, né, que talvez até pelo histórico as pessoas não tinham ideia, mas a China hoje a carne, quase tudo que ela põe no supermercado, ela coloca pegada de carbono. E eles falam, né? Diferente da Europa, na Europa ela cria uma lei, ela obriga você a fazer. Na China eles falam, ó, a gente não vai criar lei nem obrigar, mas a gente vai dar preferência para os produtos que tenham sua pegada. É porque eles estão fazendo, hoje são os maiores investidores em projetos para descarbonização, porque eles sentiram, né? Eles viveram lá durante poluição muito tempo. Então, a gente acha que eles, né, fazem as coisas de qualquer jeito, mas eles realmente sabem o impacto. Então, isso, né, de você ter um produto que vai ser preferencial no mercado que está vindo com uma outra cabeça, é muito diferente desse mercado, né, que a gente cresceu mais acostumado, de consumidor americano, diferente que as pessoas pensam. Então, é importante, sim, né, na China, ter a pegada de carbono dos produtos que eles consomem, tá? E sobre o produtor, eu posso até passar para o Fabrício depois, mas tem, né, produtora que eu conheço, sim, que já tem alguns anos de boas práticas e usando mix de plantas de cobertura, já testou muita coisa, então já pegou aquilo que funciona para ela. E em áreas, né, mais pobres de solo, ela já não usa, esse ano ela já não comprou fertilizante, assim, com redução de custo muito interessante. Eu posso passar para vocês o contato, agendar a visita lá, acho que eles são super disponíveis para isso. Porque eu acho que tem que ser muito disso, né, gente? O benefício, ele dentro da fazenda, ele tem que estar muito claro também, né? Tem que andar junto. Por isso que eu acho que é um processo gradual, mas, de novo, e essa produtora é um exemplo também, ela começou lá atrás, como todos que começam com sustentabilidade, sem ter certeza do que vai ser um prêmio por certificar. Você tem certeza que vai vender tudo por isso? Então, a gente tem que acreditar em fazer aquilo que é o perfil da propriedade, né? E tentar buscar mercados como a Sancoff faz, que valorizam isso. Bom, vamos ver se eu consigo aí as considerações conforme solicitado pelo Fabrício. Eu acredito que o setor precisa estar mais presente, por exemplo, na COP, vai ser no Brasil, vamos aproveitar, vamos participar, levar a cara do setor, tudo que o setor faz. Olha só, a Sancoff, a cafeicultura brasileira é exemplo para o mundo. Só que a gente fica vendo muitos números aí na mídia. Os sistemas alimentares são responsáveis pela emissão por 1/3 das emissões no mundo. Né? Certos números, certas estatísticas que quando você olha, faz a gente se sentir super mal, né? No entanto, o Brasil inteiro, com todos os seus setores, agropecuária, todos, indústria, todos, não emite nem 3% do que o mundo emite, né? A China, o maior emissor mundial, e a China está super bem, dizendo, né? A Mariana trouxe aqui, que a China está investindo muito em descarbonização. Ótimo, excelente, ponto positivo para a China. Mas olha, a China é o país que mais emite. Então, vamos dizer, por óbvio, eles também têm que ser os maiores investidores em descarbonização, que é o que mais tem campo para descarbonizar, né? O Brasil tem muitas oportunidades, tem muito a fazer? Tem muito a fazer, mas o Brasil, nós precisamos atuar melhor. E aí,
eu coloco até assim, a FAENG, CNA no nível federal, a Sancoff, né, as associações, nós precisamos melhorar ainda mais em comunicação, em medir também. Aí, para a Sancoff especificamente, eu diria medir. Medir. Independentemente de o setor estar regulamentado pela SBCE ou não, medir. Porque das duas, uma, ainda que não gere crédito de carbono nenhum, né? Espero que gere, mas ainda que não gere nenhum, no mínimo você vai agregar valor ao seu produto, né? No mínimo você vai trabalhar com a questão dos rótulos para um consumidor feito à China, como a Mariana falou aqui, e mostrar para o mundo esses números, porque não sai porque a gente não mede, porque a gente não tem um número para mostrar, e aí a gente fica refém dessas divulgações todas. Ficar de olho em várias oportunidades, não só mercado de carbono, está aí a taxonomia com consulta pública até final de, não sei se acho que é 30 de março, se eu não me engano, né, para dizer a cafeicultura, por exemplo, o que serão as boas práticas que vão ser consideradas pelo Roberto, pelo mercado financeiro, para dizer que aquele produto está alinhado com a sustentabilidade, né, e que vai oferecer condições melhores, né? Ficar de olho também na geopolítica, né? A gente tem às vezes situações que ocorrem aí pelo mundo que mudam todo um peso, um sistema de pesos e balança aí do que ocorre aí no mundo. É de olho em oportunidades mesmo. Então, em essência, acho que eu diria isso, assim, tanto nesse nível para a Sancoff, quanto para a FAENG, CNA, a questão de monitorar, influenciar políticas, né, no sentido mais adequado para o setor agropecuário, ficar de olho na política mundial e mostrar o setor. Aí acho que para todo mundo, para todos nós, viu? E mais agradecer, né, a oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho com vocês. Obrigada, viu? Gente, então, queria agradecer, né, em nome da Sancoff, Roberto, Mariana, Ana Paula, agradecer ao Fabrício também pela mediação. E é um assunto complexo, até estava vendo, não teve muitas perguntas, até para fazer pergunta, né, sobre o mercado de carbono é complexo. São muitos detalhes, tem muitas coisas a serem definidas ainda, mas eu acredito que foi assim, um excelente primeiro momento da gente estar conversando com profissionais que são da área, está trazendo como tem funcionado, porque eu acho que a gente já está numa jornada aí de mensuração, a gente já tem alguns anos que a Sancoff está trabalhando nisso junto com as fazendas, e tem muito ainda para descobrir. Então, queria agradecer muito aos nossos panelistas, agradecer, né, as pessoas que estiveram aqui com a gente hoje. A gente vai disponibilizar depois no YouTube. Se vierem perguntas, gente, no segundo momento, fiquem à vontade de mandar para a gente, até para falar, olha, não entendi, muito complexo, o que isso converte na minha propriedade. Então, assim, é para a gente iniciar essa discussão mesmo, porque eu acho que eu não acho, né? Pela conversa a gente tem certeza que é o caminho e a gente precisa de estar cada vez mais imerso nisso. Então, mais uma vez, muito obrigada, boa noite a todos. E produtores, fiquem atentos que a gente está compartilhando aí alguns informativos, mais informações de eventos, que agora vai ser uma coisa atrás da outra. A safra já está aí, então não deixem de participar, porque informação acho que transforma tudo. Então, muito obrigada, boa noite, ótima semana para vocês. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, gente. Obrigado, boa noite. Obrigada. Tchau, obrigada. Boa noite.